Queria agradecer a Lid e a Clark pelo convite de estar aqui hoje. E é legal o ambiente de startups, porque o futuro começa aqui, né? Então, descobrir coisas novas que às vezes no mundo corporativo clássico a gente é limitado pelos procedimentos, normas. Eu que trabalho uma parte da minha vida no mundo corporativo clássico, então eu sei como são às vezes as amarras dos processos, né? Então, isso muitas vezes inibe a criatividade, desenvolver algo novo. Então, todo um ambiente como esse aqui seria muito legal, porque está discutindo o futuro do mercado, novas tecnologias, ou novos produtos e serviços. E no caso da energia, um desafio maior é entender, ou explicar para o leigo como é que funciona o mercado de energia, né? Então, o desafio, não sei aqui quantos estão trabalhando já no setor elétrico, se todos estão, mas eu tenho dificuldades até hoje, dando 22 anos, de explicar para minha mãe o que eu faço. Então, imagina vender o que a gente faz no dia a dia. Então, falar para o consumidor que está acostumado a ter um único fornecedor e que pensa que a Eletropaulo ainda fala, né? Ou a frase típica que eu ouvia quando criança: desliga essa luz que eu não sou sócio da Light, né? Então, esse tipo de coisa que alguns aqui devem ter ouvido. Então, como é que o mercado está se situando, para onde ele está indo? Então, ver um pouco da experiência nacional e empresas como a Clark, a Lid e outras estão fazendo e estão tentando mudar esse mercado é muito interessante para ver como pode, de fato, agregar valor para o consumidor. A apresentação, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, para só dar um pano de fundo, para, de fato, os demais poderem aprofundar tópicos e contextualizar bem com o Brasil. Mas o que é interessante é que no mundo todo, quando a gente analisa a energia elétrica, a gente vê que a função da indústria é mais ou menos igual, ou seja, você tem ali geração, transporte, consumo, mas o que muda mesmo é a conta de luz. E a conta de luz a gente vai ter ali, normalmente, no mundo como um todo, duas formas de comprar energia, comercializar energia, que é o mercado regulado, que é o que nós, na nossa residência, hoje estamos acostumados, e o mercado livre, né? E isso é mundial. A discussão de abertura de mercado ela aconteceu em todos os lugares. Então, a gente acha que é só no Brasil, não é só no Brasil. Em alguns lugares são mais rápidos, em outros mais demorados. No Brasil, eu posso reclamar que foi muito demorado, estamos há 20 anos discutindo isso, implementando muito lentamente, e, a princípio, se tudo ocorrer bem, vai ter sempre alguns problemas. A gente acredita que, a partir de 2024, começa um processo de aumentar essa liberalização. Quando a gente olha o mapa do mundo, a gente vai ver que o Brasil está bem no meio do caminho. Tá? Creio que a apresentação vai ser depois disponibilizada, para vocês olharem com mais cuidado, mas o Brasil está no meio do caminho ali. Ele não é dos mercados mais avançados, mas não é dos mais atrasados. E quando a gente fala de mercado de energia no mundo, a região mais avançada é a Europa, não é os Estados Unidos. Normalmente a gente tem o hábito de pensar tudo que é capitalismo ou é comércio ou produto, geralmente nos Estados Unidos está mais à frente. Paradoxalmente, não. Na verdade, o mercado mais avançado de energia do mundo é a Europa, não é os Estados Unidos. Na Europa, que você tem produtos financeiros, maior liberdade de escolha de fornecedor, embora o mercado seja concentrado em vários países, onde você tem coisas como a distribuidora de energia já funcionando como uma mini operadora, como é a ONS e a CCE, que é a lógica do DSO, que é outra coisa do futuro que vai impactar o mercado de energia, que vai consolidar os vários painéis fotovoltaicos das casas, mais as baterias, mais os carros elétricos. Então, a nova figura que vai surgir na Europa já está acontecendo. Então, para quem for estudar, querer entender, a Europa é um bom lugar para ver esse tipo de inovação, como também a Austrália é um lugar que é bem interessante, porque eles testaram de tudo. Eles erram bastante e testaram de tudo. Então, eu acho legal, no caso, por exemplo, da Austrália e dos erros cometidos em outros lugares do mundo, para a gente evitar de cometer os mesmos erros aqui no Brasil, ou seja, a gente poder aproveitar da experiência internacional. E a tendência do que a gente vê é cada vez mais a energia ser dividida em vários produtos. Então, a gente acostumou a comprar energia elétrica a ser um único produto. E na nossa casa vai ser assim. Só para quem trabalha no mercado de energia, então empresas como a Clark, a Lid e outras vão ter que lidar com vários produtos, empacotar isso num único produto e vender para o cliente de uma forma fácil. Então, o produto energia elétrica ele já é complexo, e não estou desanimando nem o Rafa, nem o Pedro, vai ficar mais complexo ainda para as empresas que trabalham, que vão ter que simplificar para que o consumidor entenda e possa fazer uma migração. Eu chegar para minha mãe e falar de mercado de capacidade e falar, o que é isso? Né? Então, certamente, ela não vai entender o que é isso, mas eu, como uma empresa de energia, vou ter que, muitas vezes, comprar esse tipo de produto e empacotar para poder vender para ele com o melhor preço. E o Mercado Livre no Brasil hoje representa mais ou menos 34,5% do consumo, deve chegar a 38%, 40% nos próximos 2 anos. A expectativa é que você poderia ter até 80% do mercado brasileiro livre num prazo de 10 anos, fazendo de uma forma conservadora. A depender do sucesso da Clark, da Lid e de outras empresas, a gente pode talvez acelerar isso,
para que o mercado seja livre mais rapidamente. E por que é tão importante o mercado livre no Brasil? Basicamente, por vários motivos. Incentiva a inovação, incentiva a competição. E o Brasil tem uma tarifa muito cara, né? O Brasil tem a 18ª maior tarifa do mundo em termos absolutos. Então, em termos absolutos, está praticamente atrás só da Europa e dos Estados Unidos. E em alguns estados americanos a gente empata, chega a ser até mais caro, ali no limiar. E a terceira maior em termos relativos, quando compara a renda per capita. Então, quer dizer o quê? O Brasil tem uma tarifa muito cara. Quando a gente pega a renda per capita, a gente só fica mais barato do que quando compara a renda com alguns países da África. Então, a gente tem muito a fazer, então empresas como as que estão aqui podem agregar muito valor para a sociedade e reduzir custos e trazer inovação. E aqui eu vou trazer 5 exemplos assim, do futuro da energia. Alguns nem tão futuro, já estão realidades de outros países, e um do Brasil agora, e também outros que vão surgir, né? Todos na mesma vibe de trazer liberdade e trazer produtos. Um é algo interessante, que é o Werder Bremen, que é um time de futebol da Alemanha. O outro, o site de comparação de produtos, que é uma coisa até simples, mas que para a gente aqui no Brasil soa como uma novidade, porque a gente não consegue comparar quando se fala em energia elétrica. Há uma abordagem de varejo bem agressiva que o Texas tem, a disrupção provocada pela Octopus no Reino Unido, e aqui eu estou trazendo o exemplo da Luz, Energia da Luz, que foi uma empresa startup nova também, que foi lançada ontem, com a mesma pegada de varejo, né? Então, no caso do Werder Bremen, que é um exemplo interessante, é um time de futebol que vende energia. Então, alguns aqui estavam, contei esse exemplo outro dia, estava vendo televisão em casa, e aí, de repente, vi lá, não sou fluente em alemão, mas algumas palavrinhas eu sei, eu vi lá Strom, falei, Strom é energia elétrica, Werder, tipo, o que é isso? Fui pesquisar e fui ver que o Werder Bremen tem uma comercializadora de energia. E, basicamente, funciona o seguinte, tem planos, com qualquer comercializadora, e tenta fidelizar o cliente, ou seja, fidelizar o torcedor do Werder Bremen. E aquele que compra o plano do Werder Bremen tem garantia de energia renovável, tem garantia de que vai ter descontos, se o time fizer gol, se o time for campeão, vai poder comprar o seu cachorro-quente no estádio mais barato se tiver a carteirinha da empresa de energia, do Werder. Então, é uma forma de pensar o cliente diferente do que está acostumado. Porque, normalmente, as empresas de energia não pensam na gente como cliente, pensam como pagador de conta. É uma crítica forte, mas é isso. Hoje, as empresas de energia tradicionais, elas vêm como, até o termo em inglês usado bonitinho, é ratepayer, o pagador de tarifa. Ele não vê a gente como um cliente e não tem essa pegada de cliente de criar uma experiência ou de você sentir parte, ou, por exemplo, poder ligar para o central de atendimento, tirar uma dúvida. Até acho que foi um programa da Lid, não sei se foi da Clark que eu vi outro dia, falando, essa conta é muito complicada, mostrando uma conta. E isso prova que, assim, até para a gente que é do setor elétrico, se bobear, a gente pegar uma conta, de repente, pode se atrapalhar para conseguir entendê-la. Então, a conta não é simples, e no caso do Werder, eles tentam trazer essa experiência do cliente, dando todo esse pacote integrado. Um outro exemplo é o exemplo aqui da Austrália, mas tem de outros países do mundo também, onde você tem um site do governo, da agência, da ANEEL da Austrália, da agência reguladora da Austrália, também tem isso no Texas, também tem isso na Europa, que você coloca o zip code, coloca o CEP, responde algumas perguntas que qualquer pessoa consegue responder, como, por exemplo, você toma banho quantas vezes por dia, quantas pessoas moram na sua casa, o que você tem de eletrodoméstico. Ele já calcula qual que é a tua conta padrão e já demonstra os diferentes planos disponíveis das diferentes empresas, e você pode classificar por ordem de estrelinhas de atendimento, de 1 a 5 estrelinhas. No caso do Texas, eles usam então um plugzinho de 5 plugzinhos, quer dizer que é bom atendimento, 4, 3, 2, 1. Então, você já escolhe ali, e se você quiser, já pode via o site da própria reguladora, acessar o site da empresa, e a partir daí já conseguir fazer a sua portabilidade da conta, se for o caso, ou escolher se é um novo cliente. Então, é uma forma de também permitir transparência e competição em produtos. Então, você pode escolher se eu quero por melhor atendimento, melhor preço, se é renovável, se não é, se tem algum diferencial. E aí a regulação exige que todos os fornecedores ou varejistas tenham pelo menos um produto padrão que permita a comparação. Então, isso facilita também essa experiência de você ser visto como cliente, não como pagador de conta. Aí, no caso do Texas, o Texas ele é bem agressivo, né? Da última vez que eu estive lá, eu estava passando de carro, tinha um outdoor, tipo, você é verde, escrito em inglês, are you green? Buy electricity us. Então, tudo isso tendo um ecossistema, ou uma lógica de ver o consumidor, de fato, como cliente. Ou seja, eu quero fidelizá-lo, quero mantê-lo comigo. A Octopus Energy, que é uma... Deixa
eu não vou dizer que é uma startup, porque já está consolidada, eles ainda se falam como startup, mas não é uma startup. Já é a sexta maior do Reino Unido no mercado de varejo de energia. Obviamente estão passando por desafios lá agora com a questão da crise da Ucrânia e Rússia, porque os preços explodiram, mas a Octopus ela tem, apesar dos resultados consistentes, ela nasceu com uma pegada de também ver o consumidor como um cliente. Você entra no site também, coloca rapidamente, já te dão opções e já te dão desconto se você se filiar, ou acessar, ou aderir a Octopus nas próximas 24 horas. Se você compra energia e aceita pagar um pouco mais caro de um fornecedor que é, por exemplo, de uma comunidade rural, você depois pode ganhar prêmios. Então, assim, também tem uma preocupação com a sociedade. Eles têm no braço de varejo deles investimentos em eólicas em áreas pobres do Reino Unido, visando aumentar a renda. Então, tem toda uma preocupação que vai além do preço, porque também muitas vezes a gente fica só focado no preço, também focado em impactar a sociedade de uma forma positiva. E isso também é uma coisa legal, porque, obviamente, vivemos uma cultura capitalista, que a gente quer maximizar resultados, mas também pensado numa forma social e relevante, e eu creio que ecossistemas ou ambientes como este aqui são perfeitos para a gente discutir, obviamente. Fazer dinheiro é importante, mas também fazer bem na sociedade é importante. Então, essa questão da Octopus eu achei bem bacana. E, por fim, para a gente ir profissionalmente, para já abrir espaço para os próximos que vão falar, um pouquinho da Luz, é uma empresa uma nova startup de energia aqui do Brasil, que também está com essa pegada, como também a da Clark e da Lead Energy, de trazer simplicidade, ou seja, você conseguir contratar energia por meio de um aplicativo e de uma forma simples, com 3 cliques, e ter uma conta, não chama conta de luz ainda, mas a conta de forma bem objetiva, que você consiga entender, e um atendimento que possa ser de uma boa qualidade, que nas pesquisas que a gente faz aqui no Brasil, em geral, a maior crítica que se tem é com a qualidade do atendimento. Quando você liga para a distribuidora, ela não está nem aí para você. A principal crítica que se tem quando você faz pesquisa depois do preço é a questão do atendimento. Então, para concluir, o desenho do mercado está passando por várias transformações. Então, o setor de energia elétrica, eu creio que é um dos que vai mais se transformar nos próximos 20 anos. Eu nem falei aqui de hidrogênio, de outras tecnologias que podem, de fato, mudar radicalmente. Até porque pode ser que a indústria de rede que te conheceu, pode ser que ela desapareça. Dependendo de como for a revolução do hidrogênio, das baterias, pode ser que ela desapareça. E a gente tenha que vender energia ou comercializar energia de outra forma. Então, pode ser que se eu vier aqui 10 anos, 15 anos, com menos cabelo e mais gordinho, a gente tenha falando de outro setor elétrico bem diferente do atual. Então, ele está passando muitas transformações, então a gente tem que estar antenado com isso. O nosso consumidor, de um modo geral, ele está ansioso por mudanças. A verdade é que as pessoas estão, desculpa o português chulo, de saco cheio de como as coisas são feitas. Então, elas querem transformações, tanto dos serviços como dos preços, de serem tratados de forma diferente. A gente entende que o futuro da energia já está chegando no mundo e que o Brasil é a próxima, a bola da vez, pode soar clichê, mas a maior parte dos fundos de investimento, petroleiras, estão olhando o Brasil como um mercado a investir em energia, especialmente muito ancorado em renováveis. E eu imagino que a transição energética ela vai demandar das empresas do ecossistema de energia cada vez mais estar antenadas com os clientes. Então, eu acho que aqueles que trabalham com energia vão ter aí um futuro muito promissor profissionalmente falando, mas muitos desafios, e vai exigir da gente cada vez mais ser flexível. Os velhos modelos certamente não vão perdurar, e as pessoas mais velhas como eu, que têm ainda um mindset às vezes mais antigo, vão ter que se reinventar, porque senão a gente vai ficar para trás. Então, queria agradecer aqui o pessoal da Clark e da Lead pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, cara.